Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do curso de Direito, segundo e terceiro períodos. Aqui é a professora Giovana, da disciplina FNJ, né? Fatos e Negócios Jurídicos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, devido a essa necessidade de isolamento social, por causa da pandemia, né, do coronavírus, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos por aqui, certo? Inicialmente vamos fazer um breve resumo a respeito da disciplina que já foi ministrada sobre os fatos jurídicos e posteriormente vamos terminar o conteúdo a respeito dos defeitos dos negócios jurídicos, ok? Então vamos lá. Bom, os fatos jurídicos, eles se classificam em fatos naturais, que se subdividem em fatos ordinários e extraordinários, atos jurídicos e negócios jurídicos. Bom, os fatos naturais, eles se subdividem em ordinários e extraordinários. Os fatos ordinários, eles estão relacionados diretamente ao ser humano, onde o ser humano não tem controle, não tem domínio, sendo eles então a morte, o nascimento, a aquisição da maioridade. E os fatos naturais extraordinários são aqueles em que estão relacionados diretamente à natureza. Então, a tempestade, o relâmpago, terremoto, todos estes ocasionando consequências jurídicas. Por isso, a necessidade de estudá-los, né? Bom, os atos jurídicos são aqueles exercitados, praticados pelo ser humano de maneira desejada, voluntária, né? E eles se subdividem em lícitos e ilícitos. Os atos lícitos, portanto, são todos e quaisquer atos que estejam de acordo com a nossa legislação, com o nosso ordenamento jurídico e sempre gerando efeitos jurídicos. E os atos ilícitos são aqueles praticados, portanto, em confronto com a nossa norma jurídica, né? Em desacordo com o que determina a lei. E também geram consequências jurídicas. E os negócios jurídicos, também como forma de classificação dos fatos jurídicos, que são aqueles em que há uma finalidade negocial, onde há um intuito econômico. Todos estes gerando efeitos jurídicos, consequências jurídicas. Consequências estas que podem ser aquisitivas, modificativas e até mesmo extintivas de direitos, né? As aquisições de direitos, elas podem acontecer de maneira originária, derivada, simples, gratuita, onerosa, complexa, né? Já falamos de todas elas em sala de aula, sendo que a originária é aquela em que o atual titular não teve relação jurídica com o antigo titular, exemplo, a uso capião, que caracteriza pelo abandono da coisa, a posse mansa e pacífica, né? A derivada é aquela em que o atual titular teve relação jurídica com o antigo titular, sendo, exemplo, qualquer compra e venda, né? A gratuita, aquela em que não há pagamento, exemplo, a doação. A onerosa é aquela aquisição em que há contraprestação, ou seja, em que há pagamento, né? Qualquer compra e venda, nós temos como exemplo. A simples é aquela aquisição em que basta a prática de um ato para configurar a aquisição do direito. Então, o fato de comprar um bem e receber uma nota fiscal, já comprovando a titularidade do titular sobre aquele bem, é uma aquisição, portanto, simples. Já as aquisições derivadas são aquelas em que há necessidade da prática de mais de um ato. Temos como exemplo a compra de um imóvel, a compra de um veículo, onde não basta somente o pagamento,
para tornar-se titular do direito sobre aquele bem. Temos também que proceder outros atos, como, por exemplo, registrar o imóvel, escriturar o imóvel, né? Passar o veículo, fazer a transferência do documento do veículo para o novo titular. Então, que deve ser feito num órgão específico, por uma pessoa capacitada, não é em qualquer lugar ou por qualquer pessoa. Então, estas são as formas de aquisições, portanto, derivadas. Bom, nós temos também, dentro de fatos jurídicos, né? Nós temos aí os direitos futuros, que são aqueles direitos que ainda estão por vir, por acontecer, né? E a nossa legislação trata desses direitos futuros, como, por exemplo, o nascimento, né? A aquisição da herança, que é um direito resguardado a todos nós, como herdeiros, que são os direitos futuros. Nós temos aí os direitos condicionais, que são os direitos que estão condicionados à realização de um evento, para então passar a ter a aquisição desses direitos. Como por exemplo, para receber a herança pós-mortem, necessita do evento morte para então receber a sua parte na herança. Então é um direito condicional, futuro condicional, certo? Nós temos também, neste estudo relacionado aos fatos jurídicos, a extinção dos direitos, que pode acontecer de maneira em que há uma prescrição, uma decadência do direito, em que ocorre o perecimento do objeto, a alienação, a renúncia, né, a confusão. Então, são todos meios de extinguir o direito sobre um bem, sobre a titularidade de um bem. Então, se vocês perceberem, nós estudamos os acontecimentos que geram efeitos jurídicos aquisitivos, modificativos e extintivos, onde nós temos aí estas formas de extinção de direitos, né? Posteriormente, estudamos a respeito da representação. A representação como um instituto importantíssimo do direito civil, onde concede a outrem, de forma desejada, voluntária, a possibilidade de praticar atos da vida civil em nome do representado. Atos estes que, logicamente, têm que ser considerados válidos, desde que sejam praticados em conformidade com a lei e com o desejo do representado. Tanto é que existem hipóteses de anulabilidade de atos praticados pelo representante quando se encontra em desconformidade com a vontade do representado. Então, nós temos aí no artigo 117 do Código Civil as hipóteses de anulabilidade quando praticado o ato de maneira que não esteja em conformidade não só com a lei, mas também com o desejo do representado, certo? Nós temos aí o autocontrato, também um motivo de anulabilidade caso o representado não permita que o representante realize o autocontrato, ou seja, contratar-se consigo mesmo, né? Lembram? Nós fizemos esse estudo em sala de aula. Se o representado, ele permite o autocontrato, beleza? Este negócio jurídico será considerado válido. Porém, se o representado não permite o autocontrato realizado pelo representante, não há a validade desse negócio jurídico, certo? Bom,
Posteriormente, vamos já iniciar o estudo referente ao negócio jurídico propriamente dito, né? E falar em negócio jurídico é falar de uma matéria bem ampla, porque nós vivemos a todo momento praticando negócios jurídicos. A partir do momento em que compramos bens, vamos ao supermercado, colocamos gasolina no veículo, compramos imóveis, compramos veículos, né? Ou seja, vamos à lanchonete, compramos um lanche. Todos estes atos são classificados como negócios jurídicos. Por quê? Porque há a finalidade, portanto, econômica, há o intuito negocial, certo? Então, falar em negócio jurídico é falar da prática de todo e qualquer ato em que há uma finalidade negocial, em que há o desejo, em que há a vontade das partes envolvidas nesse negócio jurídico para a realização do mesmo. Então, nós temos aí o conceito de negócio jurídico sendo um ato jurídico lícito, né, em conformidade com a lei, sendo realizado de maneira desejada entre os contratantes, entre as partes ali envolvidas, sempre diante de um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? E aí, havendo todas estas observâncias, podemos então conceituar o negócio jurídico desta maneira, né? Bom, o negócio jurídico no seu artigo 104, né, do Código Civil, nós temos aí os requisitos dos negócios jurídicos. Bom, a falar em negócio jurídico também há a necessidade de falarmos do estudo referente aos requisitos não só de existência, como de validade desse negócio jurídico, né? E estes requisitos estão elencados no artigo 104 do Código Civil. Abram aí comigo o artigo 104 do Código Civil, onde nós temos aí os incisos tratando, né, dos requisitos exigidos para a realização do negócio jurídico, sendo o primeiro, agentes capazes, segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e o terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei. Bom, estes são os requisitos de não somente existência, mas também de validade de qualquer negócio jurídico. Fizemos um estudo referente a estes requisitos, onde, se são requisitos, é porque são essenciais para a realização de um negócio jurídico, e uma vez sendo observados, todo e qualquer negócio jurídico, portanto, terão validade. Bom, quanto ao estudo dos negócios jurídicos, nós temos aí a necessidade da observância desses requisitos, né, do artigo 104 do Código Civil, para que o negócio jurídico seja considerado válido. Bom, quanto ao estudo dos negócios jurídicos, então é importante que vocês saibam que para o negócio jurídico não ter somente existência, mas também ser considerado válido, faça a observância dos requisitos estabelecidos no artigo 104 do Código Civil, certo? Os negócios jurídicos, eles se classificam de algumas maneiras. As classificações mais faladas e estudadas pela nossa doutrina são quanto à vantagem que produzem, sendo eles gratuitos ou onerosos, já falamos do que sejam os negócios jurídicos gratuitos e onerosos. Quanto ao conteúdo, patrimoniais e extrapatrimoniais, os patrimoniais são aqueles que agregam ao patrimônio da pessoa, os extrapatrimoniais não podem servir de objeto de negócio jurídico, porque versam a respeito dos direitos da personalidade, havendo apenas uma observação quanto à concessão do direito à imagem, do direito ao nome e os direitos autorais, para então poderem tornar-se objeto de um negócio jurídico, desde que haja a concessão do titular desses direitos, ok?
E quanto à manifestação da vontade, os negócios jurídicos podem ser unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Os negócios jurídicos unilaterais são aqueles realizados somente por uma pessoa. Então, testamento, né? A doação, também é um exemplo. Os bilaterais, aqueles em que há duas partes envolvidas, então uma compra e venda. E os plurilaterais, aqueles em que existem mais de duas pessoas envolvidas nesse negócio jurídico. Então, pode ser também uma compra e venda, desde que nos polos, né, estejam aí presentes mais de duas pessoas, certo? Bom, continuando o estudo dos negócios jurídicos, vamos passar agora aos defeitos dos negócios jurídicos, né? Como eu disse a vocês, os negócios jurídicos, eles devem ser realizados de maneira desejada. É um requisito não só de existência, como também de validade desse negócio jurídico. O desejo, a manifestação da vontade. Porém, nem todos os negócios jurídicos acontecem dessa maneira, acontecem dessa forma. E aí, poderemos estar diante de alguns negócios jurídicos onde foi realizado sob um defeito. Portanto, finalizando essa parte do estudo referente aos negócios jurídicos, nossa próxima aula vamos dar continuidade aos defeitos desse negócio jurídico. Aguardo vocês, até lá!